Olá! No conteúdo N001 falámos do processador numa linguagem mais informal. No conteúdo de hoje vamos aprofundar o tema. Mas por que é que isto é importante no mundo da cibersegurança? A escolha e o conhecimento dos componentes de um computador são importantes na cibersegurança porque muitos ataques e defesas dependem da forma como o hardware e o software interagem. Entender como funcionam ajuda a identificar riscos, a fortalecer sistemas e a escolher máquinas mais seguras para o uso real. Falando um pouco de história, entre os anos 40 e 60, os antecessores dos processadores modernos, como o ENIAC, ainda não eram processadores num único chip. Eram máquinas grandes, cheias de módulos e cabelagem. Em 1971, o Intel 4004 marca o início dos microprocessadores comerciais, sendo a primeira geração de CPUs integrados num único chip. Entre 1972 e 1974, o Intel 8008 e 8080 representam a evolução dos primeiros chips de 8 bits. Em 1978, o Intel 8086 inaugura a família dos processadores x86, que representa a transição para a era dos PCs. Nos anos 80, o Intel 80286, 386 e 486 mostram a passagem para 16 e 32 bits com mais desempenho e multitarefa. Nos anos 90, o Pentium simboliza a popularização dos PCs e a corrida por desempenho. Nos anos 2000 em diante, entre os processadores multicore e 64 bits. Mas afinal, o que é um processador? O processador, também conhecido como CPU, é considerado o cérebro do computador. É ele o responsável por executar todas as instruções do sistema operativo e dos programas, processando dados, realizando cálculos e coordenando a comunicação entre os diversos componentes do computador. O CPU tem como principais funções executar instruções, tudo o que é feito num computador, como abrir programas, navegar na internet, processar dados, entre outros, gera instruções que são interpretadas pelo processador e que são executadas através de comandos em linguagem computacional, de forma a que o computador perceba o que tem de fazer. Realizar cálculos lógicos e matemáticos. Todas as operações, desde as mais simples, como uma soma numa folha de cálculo, às mais complexas, como gerar uma imagem, passam pelo CPU. Gestão de fluxo de informações. O CPU coordena o envio de dados entre a memória RAM, placa de vídeo, armazenamento e outros periféricos do computador. Tomar decisões lógicas. O processador avalia as condições e determina o que deve ser feito a seguir dentro de um programa ou numa tarefa, garantindo assim que as instruções são executadas pela forma e ordem correta. Resumindo, o processador transforma instruções em ações e resultados, tornando possível o funcionamento de qualquer sistema computacional, desde computadores a smartphones, servidores e componentes integrados na máquina. Quanto mais potente e moderno for o CPU, mais tarefas ele consegue executar ao mesmo tempo e a uma velocidade maior, influenciando diretamente a experiência do utilizador. O processador gera e controla principalmente os componentes internos do computador que estão diretamente relacionados com o processamento de dados e a execução de instruções. Os componentes e funções que são geridos pelo CPU incluem unidade de controlo, localizada dentro do processador, coordena e controla o fluxo de instruções dentro do CPU e entre o CPU e os outros componentes do computador. Registros, pequenas áreas de armazenamento de alta velocidade dentro do processador, que guardam dados e instruções temporariamente durante o seu processamento. A unidade lógica e aritmética, também localizada dentro do CPU, realiza operações matemáticas, como adição, subtração, entre outras, e operações lógicas, como comparações e operações booleanas, o AND, o OR, o NOT, entre outras. A memória cache
componente do CPU que é uma pequena memória de alta velocidade que armazena cópias dos dados frequentemente utilizadas pelo processador, permitindo assim um acesso mais rápido a essas informações. Nem todos os componentes principais do computador são geridos diretamente pelo processador, mas o CPU é o componente central que controla e coordena o funcionamento dos restantes. Ele interage com outros componentes importantes como a memória RAM, componente onde os dados e instruções ficam armazenados temporariamente para acesso rápido. O CPU lê e escreve dados nessa memória, mas a RAM faz a gestão do seu próprio funcionamento. Dispositivos de armazenamento armazenam dados permanentemente. O CPU envia os comandos para o utilizador aceder aos dados, mas estes dispositivos têm os seus próprios controladores. Placa-mãe fornece a estrutura física e eletrónica para que o processador, a memória RAM, o armazenamento, a placa de vídeo e outros periféricos funcionem em conjunto, conectando-os entre eles. Placa de vídeo, placa de som e interfaces de rede são controlados pelos seus próprios chips e drivers, mas trabalham em conjunto com o CPU. O CPU também é responsável por tarefas como gestão de memória. O CPU controla o acesso à memória RAM e à memória virtual, coordenando a procura e armazenamento de dados. Ciclo de busca, descodificação e execução. O CPU gera a procura das instruções na memória, descodificando-as e executando as operações necessárias para o programa. Gestão de interrupções. O CPU responde a sinais de componentes físicos do computador e a programas instalados no computador que solicitem atenção, interrompendo temporariamente a tarefa em execução para tratar de eventos prioritários. Controle de comunicação com dispositivos. O CPU supervisiona e envia comandos para os controladores dos dispositivos e periféricos para coordenar a entrada e a saída de dados. O CPU é a unidade central de controlo que interpreta as instruções e envia os comandos para os restantes componentes do computador executarem tarefas específicas, garantindo assim a coordenação do sistema como um todo. Além disso, gera o processamento central das instruções e coordena o funcionamento interno dos componentes essenciais, garantindo assim que o computador funcione de forma ordenada e eficiente. Nos próximos vídeos, vamos continuar a entender um computador antes de entrarmos no mundo da cibersegurança. Se o conteúdo foi útil, deixem um like no vídeo. Até já!